Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é Alessandro Silva, a gente está no projeto Evangelizar Nossa Missão, onde todos os dias estamos refletindo o Evangelho do dia. E nós estamos aqui então nesse domingo da 29ª semana do tempo comum do ano C, onde refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Queremos agora, Senhor, do jeito que estamos, Senhor, elevar o nosso pensamento a Ti e pedir, Senhor, o Seu socorro do céu, Teu Espírito Santo sobre todos nós. Independente das diferenças de espaço e tempo, o Senhor abençoe agora todos nós que estamos refletindo e ouvindo este áudio. Vem, Espírito Santo, atinge os nossos corações e transforma-nos pelo poder da Tua Palavra. Nós cremos no poder da Tua Palavra, que traz para nós o Teu Verbo encarnado, Jesus. Jesus, ensina-nos, Senhor, o Teu caminho. Santifica-nos, Senhor. Senhor, desfaz toda a escuridão, dissipa as trevas. Pedimos, Jesus, o socorro do alto para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades. E que esta reflexão, pelo poder da Tua Palavra, o Teu Evangelho, possa ser uma porta para tocar nossas almas e nos curar e nos restaurar, nos reordenar para Ti, Senhor. Para que possamos ser homens e mulheres mais dignos, Senhor. Para que possamos ser homens e mulheres que vivam neste mundo, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Amados irmãos, o Evangelho desse domingo, dessa semana, nos fala de oração. Eu falo o Evangelho dessa semana porque nós temos 2 ciclos litúrgicos. É preciso entender isso, preste atenção aqui. Nós temos os ciclos semanal e dominical. O semanal que eles chamam de ferial, são os dias feriais, segunda-feira, terça-feira, até o sábado. De segunda a sábado, nós temos um ciclo litúrgico em que nós rezamos os 4 evangelhos durante um ano. Então, em um ano, a gente percorre os 4 evangelhos. Isso é o ciclo de segunda a sábado. Aos domingos, o ciclo é diferente. O ciclo ele é em 3 anos, trienal. Em 3 anos a gente percorre os 4 evangelhos. Então,
existe uma certa solenidade no domingo. Então esse ciclo ele é mais devagar, né? Então nos convida a meditar mais profundamente. É claro que a igreja está propondo a aqueles que podem meditar todos os dias, né? Temos o ciclo ferial, olha que belo que a igreja faz, né? Aqueles que têm tempo meditam então o evangelho todo ano, os 4 evangelhos. Aqueles que só podem aos domingos, então, têm proposto um evangelho para meditar durante toda a semana. Então é como se fosse um evangelho pai, né? E os outros evangelhos filhos, poderemos dizer assim. Então, o evangelho de domingo tem sim uma certa solenidade, uma certa, né? Até porque acontece aos domingos, que é uma solenidade, ao dia do Senhor. Meus irmãos, isso é importantíssimo para a nossa vida de oração. Jesus propõe essa parábola, o versículo 1 é claro. Jesus lhe propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Esse versículo aqui basta para a nossa reflexão. Jesus nos diz que é preciso orar sempre. E alguém pode dizer, mas como eu vou rezar sempre? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que conviver com as pessoas, eu não posso ficar alienado, só rezando e tal. Justamente, não é isso. Porque justamente nós entendemos mal a vida de oração. Nós achamos que oração é só aquele texto que nós rezamos no sacrário ou alguma coisa assim. O que o Senhor Jesus nos chama é uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus. Então ele pega um exemplo pior possível, ele pega um juiz injusto, juiz é uma pessoa inacessível, né? E aqui é um cara mau ainda. Então a pessoa fica enchendo o saco do juiz. E o juiz então atende a pessoa para a pessoa parar de encher o saco. Jesus faz esse exemplo, pega o pior e fala assim, se o juiz mau faz isso, imagina o Pai, Deus. E vejam que o Pai na boca de Jesus é amor. Quando Jesus nos seus discursos fala do Pai, ele enche a boca e o peito e o coração falando do Pai. Ele veio revelar a face do Pai. Então Jesus nos chama, meus irmãos, a ter uma intimidade com Ele e com o Pai e com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. Nós não somos chamados a ter um relacionamento com Deus como esse juiz distante. É muito mais que isso. É possível ter esse relacionamento, e muitos têm assim, esse Deus distante, que de vez em quando rezam, mas o Senhor Jesus está nos chamando a ir além. Muito mais Deus nos fará. Muito mais Deus fará justiça. Muito mais Deus responderá a nossa oração. Muito mais Deus agirá. Então nós somos chamados a ter esse relacionamento com Deus. Amados, a igreja nos dá alguns instrumentos para nós mantermos esse relacionamento. Nós temos aí algumas devoções, o terço, o rosário. Nós temos o texto da misericórdia às 3 da tarde. Nós temos a Lexio Divina, a meditação da palavra de Deus. E nós temos um instrumento que é maravilhoso e poucos conhecem, que é a liturgia das horas, que é a oração das horas. Temos orações oficial da igreja. Temos uma oração oficial da igreja para ser rezado de madrugada. Uma oração oficial da igreja para ser rezado ao nascer do sol. Uma oração oficial da igreja para ser rezada às 9 da manhã. Uma oração oficial da igreja para ser rezada ao meio-dia. Uma oração oficial da igreja para ser rezada às 3 da tarde. Uma oração oficial da igreja para ser rezado ao pôr do sol. E uma oração oficial da igreja para ser rezado antes de dormir. Isso é a liturgia das horas. Eu convido você a conhecer, a pesquisar na internet, a buscar. Eu tenho um podcast chamado Podcast Ofício das Leituras, onde a gente está divulgando essas riquezas maravilhosas. Se você quiser também busca lá. Mas tem outros recursos aí na internet para você conhecer um pouco, né? A coluna vertebral da liturgia das horas é a oração dos salmos, onde nós rezamos com os salmos
o coração de Deus. E todos os santos que nós conhecemos rezavam a liturgia das horas. Todos. Nós somos chamados, meus irmãos, a ter uma vida mais profunda de oração. É preciso para a nossa salvação ter esse contato maior, onde a gente pode sim trabalhar, conviver com as pessoas, mas está sempre consagrando a Deus o nosso trabalho, consagrando a Deus nossa convivência. Tenho certeza que nós seremos muito mais felizes tendo essa vida frutuosa de oração, levando a oração para a vida diária, né? E não se afastando da vida diária para rezar. Não, traz a oração para a tua vida diária, né? Santa Teresa d'Ávila falava: eu encontro Jesus no meio das panelas, né? Da cozinha lavando louça. Que assim seja na nossa vida. Pensa nisso e reza, meu irmão. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.